Sementes transgênicas. Ao longo do tempo, o rápido crescimento da população mundial passou a representar um grande desafio em relação à alimentação. Esse dilema se intensifica quando levamos em conta as limitações territoriais, juntamente a conflitos nutricionais, ambientais, financeiros, políticos, econômicos, entre muitos outros. O que são sementes transgênicas? São sementes geneticamente modificadas, ou seja, elas receberam determinados genes de outros organismos e se tornaram mais resistentes a certos tipos de pragas ou doenças. Esses genes específicos são retirados de outros organismos e inseridos no DNA da cultura que se pretende modificar, como o milho. Quais são os grãos transgênicos? Os produtos transgênicos mais conhecidos e comercializados no mundo são o milho, semente de milho transgênico, a soja, o feijão e o algodão. Com eles são produzidos o óleo de cozinha, a proteína texturizada de soja, o extrato de soja, a margarina, o leite de soja, bolos, pães, biscoito e etc. Sementes transgênicas no Brasil. Em relação ao trabalho de biotecnologia feito com sementes transgênicas de milho, a maior parte está relacionada à tolerância a herbicidas e ao controle de pragas. Muitos dos genes usados são originários do bacilo de thuringiensis, bactéria responsável pela produção de proteínas dotadas de propriedades tóxicas próprias para insetos, mas inofensivas em humanos e outros vertebrados. Vantagens das sementes transgênicas. Uma das principais vantagens dessa semente é a alta qualidade de resistência a doenças e pragas. Além de sua capacidade nutritiva, essas características possibilitam o aumento da produtividade quando comparadas às outras sementes tradicionais. Com isso, reduz-se a necessidade de aplicar defensivos agrícolas durante o ciclo da cultura. Desvantagens das sementes transgênicas. Quanto ao risco e desvantagem, o uso de transgênico, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o Greenpeace alertam que essa tecnologia pode acarretar ameaças à saúde ainda desconhecidas, como resistência a antibióticos e alergias. Os transgênicos causam prejuízo ao meio ambiente? Conforme dissemos, os alimentos transgênicos são mais resistentes, e isso também acaba promovendo mais resistência das ervas daninhas. Para combatê-las, muitas vezes é preciso usar mais defensivo nas lavouras, o que aumenta o custo de produção dos alimentos, além de afetar a água e o solo. Alguns especialistas apontam também o perigo de reduzir a diversidade de sementes, já que a chuva, o vento, os insetos e os pássaros levam o pólen de plantas transgênicas para as lavouras convencionais. Com isso, as sementes crioulas convencionais podem desaparecer. Acredita-se, portanto, que esses impactos podem acarretar o empobrecimento dos solos. As variedades de sementes naturais poupam o solo de desgastes, enquanto produzem relativamente bem por um longo período, seja quais forem as condições climáticas. Quais as diferenças entre as sementes transgênicas e as crioula e as híbridas? Sementes transgênicas, conforme pontuamos, as sementes transgênicas são modificadas geneticamente
recebendo um ou mais genes de outra espécie. Normalmente, essas modificações é realizada entre vegetais e micro-organismos, como as bactérias, que podem conferir as sementes mais resistentes à praga e à doença comum em lavouras. As sementes transgênicas sofrem mudança para também combinar genes que agreguem mais qualidade, flexibilidade, produtividade e enfrentar condições climáticas e ambientais adversas para a cultura. Sementes crioulas. Já as sementes crioulas, ou tradicionais, representam as variedades locais. Foram selecionadas, armazenadas e transmitidas de geração a geração, preservando-se até os dias de hoje, por bancos de sementes ou famílias de agricultores. Diferentemente das sementes que são usadas na agricultura atual, as crioulas não sofreram nenhum processo de modificação genética por intervenção humana. Isso garante de forma natural uma gama imensa de diversidade genética, além de serem caracterizada pela adaptação às condições ambientais de seu local de origem. Apesar de serem menos produtivas que as modificadas, ultimamente as sementes crioula se tornaram importante fonte de variabilidade genética na procura por genes de resistência à tolerância a fatores abióticos ou bióticos que interessam muito a agricultura de hoje. O manuseio comum do cultivo de sementes crioulas é armazená-las das lavouras para cultivá-las no ano seguinte. Trata-se de uma prática que favorece a seleção natural de plantas que apresentam características distintas. Dessa forma, os agricultores selecionam sementes que se adaptam cada vez mais às condições ambientais dos locais a que pertencem. Sementes híbridas. Para saber o que são sementes híbridas, devemos entender que elas são produzidas por meio do cruzamento intencional entre duas outras espécies puras, que dão origem a culturas mais vigorosas. Um exemplo já bem conhecido é a semente de milho híbrido. Essa característica transmitida para a nova espécie pode resultar em planta mais produtiva, uniforme, com frutos que são produzidos mais rapidamente. Além disso, podem resistir melhor a doenças, pragas ou fatores externos, como pouca água.